Olá, crianças, tudo bem? Mais um domingo nós estamos aqui juntinhos para aprender um pouquinho mais sobre a palavra de Deus, não é? Eu sou a tia Daiane e esse aqui vocês já conhecem, é o João. Nossa, tia, olha essas coisas atrás da gente. Onde a gente tá? Legal, não é? Tudo isso aqui são monumentos de países diferentes. Que a gente tem, ó, da França, da Inglaterra, as pirâmides do Egito. E sabe por quê? Porque hoje a gente vai aprender sobre uma viagem muito especial na nossa história. Ai, que legal, eu amo viajar. Ah, eu também. Mas antes da gente aprender tudo que a gente precisa hoje, vamos fazer uma oração? Vamos. Então vamos juntar as nossas mãozinhas. Aqui, João, sua mão. Tá bom? E fechar os nossos olhos para fazermos a nossa oração e conversarmos com Deus. Querido Deus, Te agradecemos agradecemos por mais uma vez estarmos reunidos para aprender sobre a tua palavra. Esteja conosco, Receba o nosso louvor e nos ajude a entender a nossa história e compreender o que o Senhor quer nos ensinar. Amém. Vamos agora louvar a Deus com a Isa? Vamos, Eba, João! vamos! Ai, muito legal essa música que fala que a gente pode falar de Jesus para todo mundo. Tanto aquela pessoa que mora pertinho da gente, quanto aquela pessoa que mora bem longe, não é? É verdade, é para todo mundo mesmo. Para todo mundo. E, João, você gosta de viajar? Ai, tia, eu gosto muito de viajar. É que agora na pandemia não dá para viajar, É verdade, não dá, né? A gente tem que ficar quietinho em casa. E você já viajou de quê? Eu já viajei de carro, de ônibus e de avião. Ai, que legal! E existem pessoas que viajam de várias outras formas, de trem, de navio, de moto. É verdade, é. E hoje nós vamos aprender na nossa história sobre uma viagem missionária. Você sabe o que é uma viagem missionária? A minha viagem missionária é quando uma pessoa ela sai da sua cidade ou do país que ela mora e vai para outro lugar falar sobre Jesus, falar sobre a palavra de Deus. E a gente vai aprender hoje sobre a primeira viagem missionária de Paulo. Vocês lembram quem era Paulo? Paulo, ele era um judeu e ele perseguia os discípulos de Jesus. Ele perseguia todas as pessoas que falavam sobre Jesus. Até que um dia ele estava caminhando quando uma luz muito forte apareceu. A luz era tão forte que ele não conseguia nem enxergar direito. E ele ouviu Jesus falando com ele. Nesse dia, ele acreditou que Jesus era o verdadeiro Filho de Deus, o Messias que o povo judeu estava esperando. Então, Paulo, ele começou a falar de Jesus para todas as pessoas que ele encontrava. E Paulo tinha uma missão especial. Ele era chamado, escolhido para pregar para as pessoas que eram gentis. Quem que era o povo gentil? Quem que eram as pessoas que eram gentil? Tinha o povo judeu, que era o povo que era como Paulo, que era judeu, Jesus era judeu. Algumas pessoas do Antigo Testamento que a gente já estudou, como Abraão, e tinha todas as outras pessoas de outros países, todas as outras pessoas eram gentis, porque elas não eram judeus. Então Paulo ele foi chamado e escolhido para pregar para essas pessoas que não eram judeus.
Então, Paulo, ele foi na primeira viagem missionária dele, mas ele não foi sozinho. Sabe quem foi com ele, João? Quem foi? Barnabé, um amigo dele. E eles foram para... A gente vai ver aí no mapa, tá vendo? Eles passaram por todas essas cidades falando sobre Jesus, porque eles estavam obedecendo a ordem de Jesus. Jesus falou que era para pregar o evangelho para todas as pessoas. E eles estavam obedecendo, eles eram missionários, porque eles deixaram a casa deles e foram para outros lugares falar sobre a palavra de Deus. E eles ficaram muito tempo numa cidade chamada Icônio. Icônio era o nome dessa cidade. E eles ficaram muito tempo lá pregando, falando sobre Jesus. E sabe como eles faziam, João? Quando eles chegavam na cidade, eles iam até a sinagoga. A sinagoga era como se fosse uma igreja em que os judeus se reuniam. E Paulo ia até a sinagoga e falava sobre Jesus. As pessoas, o povo judeu que ia na sinagoga, eles não acreditavam em Jesus. Eles acreditavam em Deus, mas eles não acreditavam que Jesus era o Filho verdadeiro de Deus. Então, Paulo e Barnabé pregaram para as pessoas que estavam na sinagoga. Depois eles pregavam para as pessoas na rua. E sabe o que aconteceu? Muitas e muitas pessoas começaram a acreditar que Jesus era o Filho de Deus. Muitas pessoas acreditaram que Jesus era o verdadeiro Salvador. Mas, sabe o que aconteceu? Os judeus que não acreditavam em Jesus começaram a ficar muito bravos e com muita inveja. Sabe por quê? Porque as pessoas não estavam mais escutando o que eles estavam ensinando. E estavam escutando o que Paulo e Barnabé estavam ensinando. E assim, a igreja que Paulo e Barnabé estavam formando estava ficando cada vez maior, porque cada vez mais pessoas estavam crendo em Jesus. Então, esses judeus que não acreditavam em Jesus e que não estavam gostando nada dessa história, começaram a se reunir. Sabe o que eles fizeram um plano? Para matar Paulo e Barnabé. Meu Deus, tia, que horror! Pois é, não é? E isso acontece até hoje em alguns países. Depois a gente fala sobre isso. Mas então Paulo e Barnabé fugiram de lá, daquela cidade de Icônio, e foi para outra cidade. Mas vocês acham que eles pararam de falar de Jesus? Não parou. Aonde eles iam, em qualquer cidade que fosse que eles iam, eles falavam de Jesus. Mesmo que tivesse gente que não gostasse, mesmo que tivesse gente que queria matá-los, mesmo assim eles continuavam firmes, com coragem e fé, falando sobre Jesus. E eles cumpriram o chamado deles naquela cidade, porque eles obedeceram a Deus, falando sobre Jesus àquelas pessoas e formaram uma igreja muito bonita naquele lugar. E Deus em todo momento estava cuidando deles e não deixou nada de mal acontecer com eles. Da mesma forma que aconteceu na história passada que a gente viu sobre Pedro. Deus estava cuidando deles em todo o momento, assim como Deus cuida da gente. E a Bíblia fala que Paulo e Barnabé continuaram pregando sobre Jesus e eles continuaram obedecendo o mandamento que Jesus tinha falado, que era para pregar para todas as pessoas, e continuaram agradando, deixando Deus cada vez mais feliz, porque eles estavam sendo obedientes. Da mesma forma, nós também temos que falar de Jesus às pessoas que a gente conhece e até às pessoas que a gente não conhece, porque Jesus pediu para a gente pregar sobre ele, falar sobre o amor dele para as outras pessoas. Então, às vezes, é difícil da gente falar sobre Jesus para os nossos amigos, para a nossa família, mas a gente tem que confiar que Jesus, ele está ao nosso lado nos ajudando. E mesmo que seja perigoso, como era para Paulo, Barnabé, eles continuaram pregando, porque Jesus continuou dando coragem para eles. E da mesma forma é com a gente. Jesus nos dá coragem e nos ajuda. E continua cuidando de nós em todos os momentos, certo? Certo, tia. E vocês sabiam que até hoje, João, tem muitos países que não pode falar da palavra de Deus? Nada, tia. Nada. Tem países que os governantes fazem leis e quem for pego com uma Bíblia ou falando de Jesus para outras pessoas, muitas vezes são mortos, são presos,
Por isso que a gente tem que sempre orar e pedir para Deus continuar cuidando das pessoas que estão em outros lugares falando de Jesus. Porque elas continuam lá da mesma forma que Paulo e Barnabé, que mesmo perigoso eles continuaram falando de Jesus, elas também. Mesmo com perigo, elas continuam falando de Jesus para as outras pessoas. Vamos então agora fazer uma oração? Vamos. Querido Deus, Te agradecemos por conhecer a primeira viagem missionária de Paulo. A primeira viagem missionária de Paulo. Te pedimos que cuide dos missionários, onde eles estiverem, dando força e fé para que eles continuem falando da tua palavra e do teu amor. É o que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Vamos agora memorizar e lembrar do nosso versículo? Vamos, tia. Vamos decorar o que a Bíblia tem para ensinar. Vamos lá, preste atenção, para nunca mais sair do coração. Está lá em Romanos, capítulo 10. Capítulo é o número? Grande. Versículo é o número? Pequenininho. Então, capítulo número grandão, 10. E versículo número pequenininho, 17. E diz assim: E assim, a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Então, o que ela quer dizer? Que quando a gente prega, quando a gente fala da palavra, quando a gente fala de Jesus, e as pessoas, elas creem que Jesus é o verdadeiro Filho de Deus, elas têm fé, elas acreditam em Jesus. Mas ela só consegue ter fé se alguém falar sobre a palavra de Deus para elas. Por isso que é tão importante a gente falar sobre a palavra de Deus para as outras pessoas. Então agora vamos ver essa música para ajudar a gente a memorizar o versículo, tá bom? Tá bom, tia. Pela palavra de Cristo, e assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Romanos 10, 17, Romanos 10, 17, a pregação pela palavra de Cristo. Agora, crianças, a gente vai fazer a nossa atividade. Nós vamos fazer um barco. Porque Paulo, a tia não falou na aula, a tia esqueceu, mas eu vou falar agora. Paulo e Barnabé, vocês viram aquele mapa? Eles precisavam viajar por muitas cidades. E sabe como eles viajavam? Com cavalo, andando e através de barco, porque muitas vezes eles tinham que passar rios, passar mar. Então, hoje a gente vai fazer um barco para lembrar da primeira viagem missionária de Paulo, tá bom? Ô tia, tinha avião naquela época? Não tinha avião naquela época. Então, eles caminhavam muito, às vezes usavam cavalo e às vezes andavam de barco. Então, a gente vai precisar de uma folha sulfite. Pode ser uma folha branca, pode ser uma folha colorida, porque depois você pode pintar, pode desenhar Paulo e Barnabé, mas depois eu quero ver o desenho de vocês, tá bom? Lá no nosso grupo. Então, ó, a gente vai pegar a folha e a gente vai dobrá-la ao meio, juntando pontinha com pontinha aqui, pontinha com pontinha aqui e dobra, certo? Depois a gente vai virar essa parte aberta aqui, ó, pra mim, pra você. E vai dobrar de novo, ó, pontinha com pontinha e pontinha com pontinha, certo?
Dobramos Certo, duas tia, eu tô fazendo o meu aqui. João, quero ver o seu depois, hein? Aí, ó, a gente dobra essa pontinha até esse risco do meio. Tá vendo que ficou um risco no meio aqui? Certo? Certo. Então, pega essa pontinha e dobra aqui, ó. Essa lateral toda tem que ficar aqui em cima daquele risco dobrado que a gente fez. E essa lateral aqui também. Então, ó, ficaram as duas pontinhas dobradas, certo? Certo, tia. E aí, ó, não ficou essa parte aberta aqui pra baixo? A gente vai dobrar aqui pra cima, assim. Dobra aqui a pontinha, ó, pra dentro. Pra não ficar aparecendo. O outro lado também. Dobra aqui, certo? Então, olha só, fizemos um chapéu. Parece um chapéu. Parece, não é? Então, a gente tava assim, agora a gente abre e vai juntar essas duas pontas, ó. Certo? Que legal, tia. Quem não conseguir, pode pedir ajuda de um adulto também. Então, ó, ficou essa boquinha aqui. A gente vai juntar essa ponta nessa ponta. Tá? Juntou uma ponta com outra ponta. E essa ponta com essa ponta aqui. Certo? Certo. Aí a gente vai abrir aqui, ó. Tá vendo? Vamos juntar essas duas pontinhas aqui. De novo? De novo. Junta tanta ponta, né, João? Você tá Nossa, conseguindo? tô meio E agora a parte perdido. mais legal. A gente vai puxar aqui e puxar aqui, ó. Olha, tia, é um barquinho. Parece mágica, né? Faz um barquinho. Que legal. Legal, não é? E aí ficou um barquinho. Depois você pode desenhar aqui, ó. Paulo e Barnabé. Colocar na água como se eles estivessem viajando. Certo? Eu quero ver depois a atividade de vocês, tá bom? Tá bom, tia. Hoje, nós aprendemos em nossa aula sobre a primeira viagem missionária de Paulo. Paulo estava com Barnabé e andaram por muitas cidades falando sobre Jesus. Muitas pessoas creram em Jesus após a pregação de Paulo e Barnabé. Então, alguns judeus que não acreditavam em Jesus ficaram com muita inveja, porque muitas pessoas estavam ouvindo a pregação de Paulo e Barnabé. Então, planejaram matá-los. Paulo e Barnabé fugiram e foram para outra cidade e continuaram falando de Jesus. Deus cuidou deles em todo o tempo e se agradou deles, porque eles obedeceram e falaram de Jesus a todas as pessoas.